aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação dirigida com muito carinho e respeito aos irmãos passionistas, que hoje celebram o dia de seu fundador, São Paulo da Cruz. Entre eles, recordo com muito carinho um grande amigo, Padre Edilberto, que é passionista, o meu abraço e minha saudação fraterna. E também ao Padre Alex Favarato, que durante algum tempo colaborou aqui no trabalho do santuário como pró-reitor. A toda a comunidade dos passionistas, a nossa gratidão e a nossa oração por celebrarmos o dia deste grande santo que foi São Paulo da Cruz. Irmãos e irmãs, hoje nos é apresentado na primeira leitura o porquê nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho não por passatempo, nem também para impor aos outros um fardo. Nós pregamos o Evangelho, primeiro porque este Evangelho tocou-nos por primeiro. Porque o Evangelho alcançou-nos de dentro para fora e fez com que todos nós pudéssemos experimentar isto que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, a multiforme sabedoria de Deus. Agora, não é um evangelho criado pelos homens. Aquilo que a igreja anuncia, e nós só podemos ter acesso pela igreja, e quem diz isto é o apóstolo Paulo, na primeira leitura da liturgia de hoje, não é algo que os bispos, os padres, o Papa inventou, tirou da cartola e falou assim, agora nós vamos começar a pregar isso. Não. Nós anunciamos aquilo que nos foi revelado. Esta é a singularidade da fé cristã. O cristianismo não é um esforço do homem de chegar a Deus. O cristianismo, inclusive, é singular dentre as religiões monoteístas, porque é o movimento contrário. É Deus que veio ao encontro do homem. É Deus que se fez carne
E por isso mesmo, Deus não é mais um distante, invisível, que está nas sumas alturas como os nossos irmãos judeus acreditam. Ou é um Deus indiferente a nós, como alguns acreditam. Deus se fez próximo. Deus mostrou o seu rosto. Aí, meus irmãos e irmãs, há um critério que nós chamamos revelação, porque Deus tirou o seu véu. Aqui, digo disso também a Luzia e a Bárbara, que estamos aprofundando no estudo do Catecismo da Igreja Católica, e coincidentemente estamos nesta parte, o que é a revelação. A revelação é este descortinar-se de Deus para a humanidade. Deus que mostra quem Ele é. E aí não dá mais, né? Não dá mais para a gente falar que a gente não sabe quem é Deus, não dá mais para a gente falar que a gente não sabe qual é a vontade de Deus, porque nós o vimos. Os nossos olhos o contemplaram, nossas mãos o tocaram, e este é o fundamento. Este Deus tem um rosto, e esse rosto se chama Jesus. É um rosto humano, é uma carne humana, é um expressar-se humano. E por isso o fundamento do Evangelho não é uma ideia humana propriamente dita, no sentido falando dos seres humanos. O fundamento do Evangelho é o Deus que se fez carne. Aí nós conhecemos o que é a vontade de Deus. Aí nós conhecemos o que Deus tem reservado para nós, e o que Deus tem reservado para nós é muito grande. E por isso não nos é dado um direito de brincar com a nossa vida. Não nos é dada a oportunidade de viver essa vida como se fosse um passatempo que nós não sabemos onde vai dar, porque nós já conhecemos o destino. Nós fomos salvos por este Deus. E esta vontade é transmitida de geração em geração pelo testemunho apostólico. Vejam, o que é a revelação? Se não no sentido mais estrito, aqueles 12 que olharam, viveram, conviveram com Jesus e transmitiram a todos aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Agora, meus irmãos e irmãs, conhecendo o desígnio benevolente de Deus, nós sabemos que aquilo que Ele prometeu ao seu povo, através do profeta Isaías, é algo firme e digno de fé. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Deus não quer condenar seu povo. A gente tem uma ideia equivocada de Deus, né? Quando paramos para pensar, e às vezes nós cristãos temos grande culpa nisso, nós pensamos num Deus que está lá em cima com um caderninho no céu, só anotando as falhas. Ih, ó, chegou atrasado para a missa, ó, não comungou hoje. Ih, falou bobagem, né? E vai tirando o ponto. Mas não é este o Deus que veio ao nosso encontro. Porque lembram que Jesus diz no diálogo com Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra todo aquele que nele crê. Deus enviou o seu Filho ao mundo, meus irmãos e irmãs, diz Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aí nós sabemos que o que é reservado para os que creem ultrapassa aquilo que os nossos olhos podem ver. E o que os nossos olhos podem ver é realmente belo. Olhando aqui para esta Serra da Piedade, pena que o padre tem pouco tempo de ficar aqui, mas esse Retiro da Piedade é belíssimo. Cada vez que a gente dá uma volta aqui para além das portas desta capela, nós nos encantamos com nada de extraordinário. É muito ordinário, é muito comum. É uma florzinha, é um matinho, é um bichinho, mas a gente vê o quanto que o Criador é belo e o quanto que o Criador é perfeito. Se isso aqui já é belo, imagina aquilo que Deus tem reservado para nós, que é o manancial da salvação. Um lugar como nós cantamos, junto com a Bárbara, que cantou muito bem, onde nós vamos chegar, mas chegar sorrindo, chegar cantando, onde as nossas inquietudes e as nossas aspirações serão saciadas, tal como um manancial. A imagem do manancial é uma fonte que brota no meio do deserto. Aquela fonte que jorra água, esse é o manancial, não se esgota. Deus tem salvação para dar para todo mundo, mas nós não podemos viver como se isso fosse dado indistintamente,
sem a nossa corresponsabilidade. A nossa parte, meus irmãos e irmãs, é uma só: estar preparado, acolher com generosidade esse mistério do amor de Deus, porque uma hora nós vamos chegar lá. E é esta hora que Jesus nos diz no Evangelho de hoje, que ninguém sabe quando será. O Evangelho de hoje é profundamente realista, e justamente por isso muita gente não gosta dele. As pessoas fogem da realidade, né? É mais fácil vivermos uma ilusão perpétua do que sermos devolvidos a uma realidade, a uma verdade que nos salva. Portanto, só a verdade nos liberta. Jesus nos diz: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da nossa vida, meus irmãos e irmãs, é uma só. Nós somos feitos para Deus. E esta verdade nos toca, né? Porque viver para Deus significa que a nossa vida neste mundo é para buscar rastros de eternidade, deixar rastros de eternidade. Nós somos empregados deste Deus que é eterno. Temos uma missão: colaborar na sua vinha. Mas, porém, entretanto, todavia, o Senhor não está visivelmente entre nós. Alguns podem até falar assim: padre, o senhor não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia? Não, claro que eu acredito. Ali está Jesus dentro daquele sacrário, né? Mas o que os meus olhos humanos conseguem ver é pão. E de fato é assim. É uma transubstanciação e não uma transmaterialização. A matéria de pão permanece a mesma. A matéria de vinho permanece a mesma, mas não é mais pão, não é mais vinho. Nós não vemos o rosto de Jesus, né? Nós não vemos mais a carne humana de Jesus. Se nós soubéssemos quando nós veríamos a Deus face a face, eu tenho certeza que muita coisa nesse mundo seria diferente. Porque nós vivemos de interesse a maior parte da nossa vida. Nós fazemos pensando o que vamos receber em troca. E muitos vivem à mercê dos seus próprios desejos, e muitos deles escusos, porque acreditam que vão viver para sempre nesse mundo e que a morte é uma realidade que não os tocará. Aliás, meus irmãos e irmãs, sejamos francos, né? Nós mesmos nos iludimos. Nós mesmos temos uma impressão que vamos ficar para semente, né? Nenhum de nós pensa que vai morrer um dia. Nenhum de nós para pensar e falar assim: puxa vida, né? Quem sabe que o próximo da fila sou eu. E olha que a fila não tem ordem. A nenhum de nós é dado saber o momento em que deixará este mundo. Mas é a única certeza que nós temos, né? Que um dia a morte nos tocará. E que quando a morte nos tocar, a vida que nós vamos viver é uma continuidade da vida que escolhemos aqui nesta terra. É por isso que Jesus diz: ficai atentos. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão ia chegar, ele não deixaria que arrombasse a sua casa. Muito pelo contrário, né? A gente hoje investe nessa segurança doméstica, então põe um portão, interfone, câmera, cerca elétrica, tudo quanto há, porque ninguém sabe quem é o ladrão e a hora que vai chegar. Porque se soubesse a hora que o ladrão for chegar na sua casa, já estava lá pelo menos uns 3 policiais esperando, né? Para na hora que chegar, fosse pego em flagrante. O que Jesus está querendo dizer, meus irmãos e irmãs, é que quando o Senhor nos chamar para que nós possamos dar a Ele os frutos do nosso trabalho, esse momento é um desconhecido. Pode ser agora, né? Aliás, a nenhum de nós foi dado a garantia de que vamos viver mais 5 minutos, mais 10 minutos. É por isso que o Evangelho precisa tocar-nos no nosso peito agora. É por isso que a conversão não pode ser procrastinada, empurrada com a barriga para amanhã, porque nós só temos agora, nós só temos o hoje. E é no hoje que eu preciso mostrar que eu amo o Senhor. É no hoje que eu preciso deixar que aquilo que eu contemplei de Deus e que chegou a nós pela mensagem da igreja, transforma a minha vida no amor.
Não nos é dada a oportunidade, meus irmãos e irmãs, de pensarmos que eu vou poder dizer um eu te amo para quem eu amo amanhã ou depois de amanhã, porque pode ser que eu vou ou pode ser que ela vá. Não nos é dada a oportunidade de empurrar com a barriga o perdão para aqueles que nos ofenderam, para depois de amanhã, ou para o mês seguinte, ou para daqui 20, 30 anos, porque o 20 e 30 anos pode não chegar. O Evangelho nos devolve uma dura realidade. O único dia que eu tenho para mostrar que eu amo a Deus é o hoje. E este hoje pode ser radicalmente diferente do que eu vivi ontem, do que eu vivi há 28 anos. Mas o único dia decisivo é o hoje. Porque pode ser que ao chegar hoje, o Senhor encontre no meu coração uma disposição que Ele não tinha visto ontem. A disposição de ser melhor, a disposição de trabalhar mais por amor a Ele e para Ele, a disposição de perdoar quem ofendeu e pedir perdão a quem ofendemos. É por isso que o Evangelho nos compromete. Porque quanto mais eu conheço o Evangelho, mais eu sou devolvido à minha verdade e mais a verdade me liberta para amar. Mais a verdade me faz verdadeiramente consciente do grande valor que foi dado a mim. A nossa vida vale muito. A sua vida vale muito. Por isso não nos é dado o direito de viver de passatempo. Porque a vida nossa, meus irmãos e irmãs, é um grande tesouro. E que não nos pertence. Quer vivamos, quer morramos, nos recorda o apóstolo Paulo, pertencemos a Cristo. Porque Ele nos comprou com um alto preço na cruz. Ele nos salvou. Ele nos redimiu. Portanto, meus irmãos e irmãs, não vivamos como ignorantes do Evangelho. Como se não conhecêssemos Jesus ou não entendêssemos a sua palavra. Porque o manancial da salvação é dado a nós. Mas nós só o beberemos lá na vida eterna se começarmos a querer beber dele agora. Se começarmos a mostrar que amamos Jesus agora. Se mostrarmos que nós estamos esperando, ansiosos, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, deixando pegadas do seu amor na nossa vida, na nossa existência, no agora. É por isso que Jesus conclui este Evangelho dizendo: a quem muito foi dado, muito mais será pedido. Aqui eu tenho que bater no peito e dizer: talvez a minha responsabilidade enquanto padre é muito maior do que muitos dos meus irmãos. Porque há pelo menos 20 anos da minha vida, eu medito diariamente estas páginas do Evangelho. E se eu não converti, é por falta de vergonha da minha cara. Se eu não mudei de vida, não é porque não me foi dado conhecer, é porque eu não quis. Estou falando de mim, Felipe Carvalho de Macedo, a quem foi dada uma graça ainda muito maior que eu não mereço, que é de ser sacerdote e participar do sacerdócio ministerial de Cristo. Mas para motivar primeiramente a mim, a olhar para a minha vida e ver o que eu preciso mudar. Para que quando Jesus me chamar, e que pode ser hoje, eu mostrar para Ele: aqui estão os frutos do meu trabalho, que não são para mim, mas é para vós. Porque eu recebi um grande presente e quero te dar 100 vezes mais. Quero fazer da minha vida uma oferta somente para ti. Que o Senhor nos ajude a entendermos esta verdade que Santa Teresinha entendeu. Por isso descobriu a pequena via. A pequena via de Santa Teresinha, copadroeira desta capela, né? A pequena via de Santa Teresinha consiste em fazer todas as coisas, grandes ou pequenas, no amor, como se fosse o último dia de nossa vida. É assim, uma vez eu aprendi com um padre, não me recordo o nome, mas é uma mensagem profundamente evangélica. Cada vez que eu entrar para celebrar uma missa, disse esse padre, eu entro pensando que pode ser a última missa que eu vou celebrar na minha vida. E aí, desconsidero qualquer tipo de dificuldade, porque ali eu vou para dar o meu melhor para Cristo. De fato, aprendi isso com ele.
Uma vez que entro para celebrar a missa, é a última missa que eu vou celebrar na minha vida. E de fato é, né? Eu não tenho certeza que eu vou celebrar o texto de hoje à noite. Aí fica para fora da porta a pedra que rola, as dificuldades em família, a preocupação que estão rodeando o meu coração para fazer simplesmente a minha obrigação, fazer bem feito aquilo que me compete. Por isso, meus irmãos e irmãs, aprendamos com Santa Teresinha. Fazendo tudo como se fosse o último dia, nós fazemos com amor. E aí aprendemos o que ela concluiu. A vida é um brevíssimo segundo. É um suspiro que, na mesma hora que enche os nossos pulmões, nos escapa. Para amar-te, ó meu Deus, eu só tenho o hoje. Que o hoje da nossa vida seja marcado por esta contemplação do Evangelho, para que nós possamos fazer valer este grande manancial de salvação que nos é dado e que agora degustamos neste altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.